Foi aqui que tudo começou. Em Joinville, Santa Catarina, no ano de 2007. Pastor Lipão e mais alguns amigos estavam inconformados com a forma como o evangelho era pregado e idealizaram uma visão dada por Deus para viver a igreja de forma bíblica e contextualizada. Até que essa cidade inteira fosse transformada. Pessoa por pessoa, batismo por batismo. E Deus tem dado bastante visão, tem dado bastante clareza aqui que a gente deve fazer. A intenção da Onda Dura é única: restaurar vidas para serem seguidores de Jesus. A comunidade Siloé, a igreja do pastor Evaldo, pai do Lipão, abrigou esse pequeno movimento que estava nascendo, mas que tinha um Deus grande, com grandes sonhos. Desde o começo sabíamos que não seria algo passageiro. Por isso, nosso nome, Onda Dura. A onda de Deus dura para sempre. Fizemos ações de impacto dentro e fora da cidade. Oramos muito em portas de baladas e festas, evangelizamos incansavelmente, criamos nossa identidade como igreja e chamamos a atenção para o que realmente importa: Jesus. A gente tinha muitos sonhos, a gente sonhava muito alto, a gente visionava muita coisa. Sem sombra de dúvida, se não fosse o começo da onda, nós não seríamos aquilo que somos hoje. Porque ele é um passado glorioso, marcado por coisas maravilhosas, que Deus permitiu que nós vivêssemos o tempo em que nós estávamos. A gente é uma igreja apresentando no maior parque da América Latina. Em 2014, já com um grande número de membros, éramos um movimento que não parava de crescer. Começamos a nos desvincular da comunidade Siloé e abraçamos o imprevisível destino de Deus para nós. Em 2016, mudamos para um espaço próprio, grande o bastante para viver tudo o que viria pela frente e nos tornamos uma igreja. E Deus não nos abençoou só com um espaço na área central de Joinville, mas abriu portas para que a Onda Dura começasse a se espalhar por várias cidades do Brasil. Era apenas o início de um grande sonho. Oi pessoal, bom dia a todos, bem-vindos ao culto da Onda Dura. Seja bem-vindo você que está nos visitando pela primeira vez, acompanhando pela internet. Eu te convido hoje a adorar conosco, a adorar aquele que é único de exaltação, adorar aquele que é único digno de adoração. Se você souber a letra, cante conosco. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir seu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E todo ser que vive e louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo
seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir seu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Diga por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Diga, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
A Onda Dura é uma igreja bíblica, acolhedora e extraordinária. Todo o nosso trabalho é para que em cada família haja pelo menos um discípulo de Jesus que teve sua vida transformada por meio da nossa igreja. Para que isso aconteça, vivemos nossa fé de maneira orgânica, simplificada e vibrante. No culto público, vivemos igreja em unidade, cultuando a Deus e recebendo a sua palavra como um só corpo. Nos grupos pequenos, nos reunimos em comunhão nas casas para comer juntos, estudar a Bíblia e ser família. O discipulado é a ferramenta que usamos para forjar o caráter de Jesus em uma pessoa, com o auxílio de alguém mais maduro na fé, através da amizade, ensino e transparência. O chamado da igreja é um chamado grande. Nós só incorporamos isso. Buscamos ser uma igreja excelente, contemporânea e original. Acreditamos na Bíblia acima de todas as coisas e estamos em constante reforma. Mas não nos apegamos a tradicionalismos, não. Somos profundos, totalmente transparentes e sempre vamos direto ao ponto. Mas é com muito amor que acolhemos todos os que querem fazer parte da nossa família na fé. Onda Dura, uma igreja bíblica, acolhedora e extraordinária. Você já baixou o nosso aplicativo? Fique mais próximo da igreja. Com o app, você tem acesso a conteúdos em áudio e vídeo, como as palavras, séries e transmissões ao vivo. O app também é a forma mais rápida e eficaz da igreja lhe enviar mensagens, avisos e lembretes. Então não fique desconectado. E o melhor, acabaram-se as filas. Agora você pode se inscrever para eventos e atividades da igreja. Além de realizar doações e ofertas via aplicativo. É mais rápido, prático e fica tudo organizado no seu perfil. Legal, né? E tem mais. Você tem acesso à Bíblia, bloco de notas, notícias, pedidos de oração, grupos. São muitas funções para facilitar o seu dia a dia com a igreja. Então não fique de fora. Baixe agora. Disponível na sua loja de aplicativos Android e iOS. Ele chegou. O Messias tão aguardado pelo povo. A promessa finalmente está se cumprindo. Mas espera aí. Esse Jesus não é nem um pouco como eles imaginavam. Ele é como um forasteiro que chega ao seu destino, mas não é bem recebido. Ele cura, ensina, exorta, perdoa pecados. É estranho. E quanto a nós? Como nós iremos receber essa mensagem? Bem-vindo ao tema A Chegada. E aí, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Que privilégio estarmos juntos essa manhã para podermos adorar a Jesus, mesmo de forma online. Eu daqui, você aí, a turma da técnica aqui, mas adorando a Jesus nesse domingo tão especial. Domingo não é um dia normal, é um dia sagrado e consagrado ao Senhor Jesus. Se você está feliz por estar com a gente essa manhã, se você está animado para receber a palavra de Deus, comente aí então no chat. Bota aí a sua expectativa para a palavra dessa semana. Comente aí algo, manifeste aí o que você achou desse período de louvor. Se Deus falou com você, se você foi ministrado. Você sabe que o chat no culto online é a nossa forma de se relacionar, de alguma forma gerar esse estímulo. Então comente agora, diga aí o que Deus ministrou a você, a tua expectativa para a palavra essa manhã. Bem rapidão, quero lembrar você e fazer desse momento um momento de contribuições financeiras. Nós estamos passando por um momento muito impactante, muito interessante da nossa igreja. Estamos mudando de espaço. Essa semana entregamos o nosso prédio, estamos migrando para um espaço novo, mas isso vai exigir tanto de mim como de você um esforço também nas suas contribuições financeiras. Então faça isso numa perspectiva de adoração a Deus, adore a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, mas também faça isso num ato de contribuição generosa como um movimento da nossa comunidade. Na tela está aparecendo aí os dados bancários da nossa igreja, também o código QR Code
em um desses dois você pode contribuir, entregando seu dízimo, também a sua oferta, para que juntos como igreja a gente possa alcançar esse tempo tão bacana, que é um novo espaço e novos sonhos, novos projetos aparecendo, ok? Faça isso agora. O CNPJ é a chave Pix da nossa conta. Você pode fazer isso com muita tranquilidade aí da sua casa, adorar a Jesus e também ser parte daquilo que nós dizemos ser parte, que é o corpo de Cristo. Beleza? Está preparado para receber a palavra aí? Tamo junto? Abre a sua Bíblia então em Marcos, no capítulo 2, e nós vamos ler o versículo 18 em diante. Marcos, capítulo 2, versículo 18 em diante, e a gente vai continuar esse tema tão incrível que tem abençoado tanto a gente, que é o tema A Chegada, que tem falado aí ao longo de mais de 2 meses sobre a chegada do ser mais extraordinário que colocou os pés nessa terra. Temos estudado sobre a vida de Jesus através da perspectiva de Marcos, através dos olhos de Marcos, e eu quero crer que essa manhã a gente vai continuar numa atmosfera de aprendizagem, de aprender sobre quem Jesus é e o caráter de Cristo mudar o nosso coração. Marcos, capítulo 2, versículo 18. Eu vou ler na minha versão NVT aqui. Você pode ler aí na sua versão. Marcos 2, 18. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos aí onde você está. Vamos orar e pedir a Deus que venha falar conosco e se revelar a nós essa manhã. Obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã tão especial, gloriosa. Obrigado pela oportunidade de juntos como igreja, ainda que online, estarmos juntos reunidos para celebrarmos o Teu nome, adorarmos o Teu nome, porque não existe outro nome que mereça adoração, culto, louvor e honra, senão o Teu. Te pedimos que a Tua graça seja derramada sobre nós essa manhã, que haja sobre nós um espírito de sabedoria, de revelação, de discernimento, para que a gente possa alcançar e compreender a plenitude da Tua palavra e que dela nós sejamos alimentados, para que dela sejamos fortalecidos para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Fala conosco, molda o nosso caráter através da Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com a sua Bíblia aberta, não deixe ela fechada. Daqui a pouco a gente vai ler alguns outros versículos. O título da minha mensagem é Jesus quebra algemas da religião. Jesus quebra e continua a quebrar algemas da religião. Você sabe que os judeus receberam da parte de Deus a revelação quanto a quem Ele é. Deus escolheu um povo através do seu precursor, que é Abraão, o pai Abraão, e através desse povo, dessa nação tão extraordinário, Deus os escolhe para se revelar e fazer com que Israel, então, seja luz para as nações, seja um reflexo da sua glória para abençoar outras pessoas. A gente entende que Deus, através das Escrituras, que Deus chamou o povo hebreu e a eles revelou a sua lei, revelou o seu caráter, revelou as suas intenções. Esse povo não é um povo qualquer, esse povo é um povo que Deus escolhe e as Escrituras revelam isso claramente. É como que de alguma forma Deus estabelece o povo hebreu para que ao se revelar a ele seja um reflexo da glória de Deus para as outras nações. Deus escolhe o povo de Israel, o povo hebreu, para se revelar a ele através da sua lei. A lei de Deus revela o caráter de Deus, revela a vontade de Deus. Curioso é que, ao percebermos a história sendo narrada desde o Velho Testamento e também no Novo Testamento acerca desse mesmo povo, é curioso percebermos como que, de alguma forma,
uma série de acréscimos à lei de Deus, uma série de acréscimos à vontade de Deus expressa na sua lei, foi feita por esse próprio povo no afã de estabelecer uma cultura um tanto quanto diferente daquela que Deus deu. Deus dá para o seu povo a sua revelação, mas o que a Bíblia vai dizer para nós, o que o texto bíblico vai dizer para nós é que ao longo dos anos, esse mesmo povo faz uma série de acréscimos feitos pela própria religião judaica, no afã de trazer algum tipo de fardo a mais, algum tipo de peso a mais, para que então, nessa compensação de um fardo maior, pudesse merecer a salvação, por exemplo. A lei de Deus, ela foi acrescentada. Esse é o fato que a religião judaica, com o passar dos anos, apresenta para nós. Uma série de distorções quanto à lei, com o intuito de aperfeiçoá-la, mas que, na verdade, uma lei que é dada por Deus, adulterada, se torna uma outra lei, não mais aquela dada por Deus. Então, distorções profundas da lei de Deus, com o passar dos anos, foi colocado por esse povo com o afã de trazer sobre aqueles que seguiam a religião judaica um quê de fardo, de peso oneroso. E é nesse contexto de um fardo, de um peso quanto à religião, que Jesus nasce e que Jesus começa o seu ensino. Jesus começa a ensinar num contexto onde seguir a religião judaica era um fardo oneroso demais, um fardo pesado demais, e isso tem a ver com a percepção das pessoas quanto à religião e quanto à espiritualidade. Como se de alguma forma ter algum nível de espiritualidade configurado com fardo, com um peso, com trabalho a ser feito, pudesse considerar de alguma forma um nível de santidade maior, um nível de pureza maior. Esse é o espectro da religião desse contexto. Considere, por exemplo, como a espiritualidade profunda de hoje é impressa através de coisas, por exemplo, como a roupa. Dá uma sacada na religião e, sobretudo, a religião cristã no contexto brasileiro, e você vai ver que em muitos contextos o nível de espiritualidade de alguém é medido pelo tipo de roupa que essa pessoa usa. Então, dependendo da quantidade, do tamanho, da cor da roupa, ela é um pouco mais santa ou ela é um pouco menos santa. Considere, por exemplo, esse nível de espiritualidade sendo medido, por exemplo, no culto como a forma de adorar. Alguns irmãos adoram um pouco mais tranquilos no momento do louvor e de boa, e talvez, nos olhos da religião, esse não seja um cara muito santo, muito cheio de Deus. Mas alguém que levanta a mão bem alto, que grita, que adora, talvez seja alguém um pouco mais espiritual. Essa é a percepção que as pessoas têm quanto à religião, quanto à presença de Deus e quanto à relação entre Deus e o homem. Contudo, esse texto que nós lemos aqui, iniciamos a ler, e esse contexto que eu acabo de explicar, pode trazer para nós uma compreensão muito clara e muito simples de que nem tudo aquilo que a gente acredita de fato que é santidade, que é uma religiosidade apurada, o fato será. Na verdade, o que a gente está falando é de algum tipo de acréscimo àquilo que o próprio Deus deu. Porque veja, você não vai ver nas Escrituras Sagradas Deus medindo o nosso tipo de espiritualidade com o tipo de roupa que a gente usa. Deus não vai medir o nosso tipo de espiritualidade com a quantidade de línguas que a gente fala ou com a quantidade de dons que a gente tem. Mas o espectro religioso que a gente tem hoje mede a espiritualidade dessa forma. E isso tem a ver com esse escopo da algema da religião, que tende a fazer com que as pessoas percebam o outro a partir de sofismas externos e não daquilo que há no coração delas. Essa é a percepção que a gente precisa ter para poder compreender esse texto e tudo aquilo que Deus está trazendo para nós através dessa passagem. Podemos ter uma experiência religiosa, irmãos, a partir de acréscimos feitos e não pela santa e poderosa palavra de Deus. O que deve medir a nossa percepção de religião, o que deve medir a nossa percepção de santidade é o texto sagrado.
É o que Deus revela para nós a partir da sua palavra, e não sofismas ou questões externas, que na verdade são muito mais acréscimos do que a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a sua palavra, que revela o seu caráter, molde a nossa espiritualidade e não um tipo de roupa necessariamente. É evidente que com isso não é um convite à libertinagem com a roupa que você está colocando, mas é um fato de que Deus se preocupa muito mais com a sua integralidade com o conceito bíblico, com as escrituras sagradas, do que com a roupa que você está usando, com a tatuagem que você está fazendo. Rótulos não têm a ver com o que Jesus pensa, mas o que a religião tende a estabelecer são rótulos. E é curioso pensar nesse texto, porque quando a gente lê essa passagem, a gente percebe que os discípulos estavam jejuando, os discípulos de João. E os fariseus também estavam jejuando, e algumas pessoas vieram perguntar a Jesus: olha, mas por que os seus discípulos não jejuam? Mas os discípulos de João jejuam e os fariseus também jejuam. Então veja, a percepção daquelas pessoas era de que alguém que jejuava muito, que vivia em jejum, era alguém muito espiritual. Porque veja, são os discípulos de João Batista que eles estão falando. Mas os discípulos de Jesus não jejuam. Então, olha, Jesus, por que você, que é o Messias, tem discípulos que não jejuam? Mas João Batista, que vem, só apresenta você, os discípulos dele jejuam. Na verdade, é uma percepção equivocada de espiritualidade. Você sabe que o jejum, e a Bíblia está permeada de passagens que apresentam, explicam, falam sobre o jejum, mas o jejum normalmente, no contexto sagrado e no contexto histórico, ele é associado ao lamento e ao luto. Então, alguém que no contexto histórico e bíblico se dá ao jejum, está se dando porque está lamentando por alguma coisa, comumente por algum amigo ou familiar que faleceu. O jejum tem a ver com o luto, tem a ver com o aquela perda, ou em muitos casos também com o pecado em si. Os discípulos de João, a academia teológica já vai pensar dessa forma hoje, os discípulos de João possivelmente jejuavam aqui porque João possivelmente já estava morto. Então, o jejum dos discípulos, descrito no texto que a gente acabou de ler, é um jejum de lamento. E o que Jesus dá de resposta para aquele povo precisa ser compreendido nesse prisma. É que se o jejum é um tipo de lamento, é feito na realidade de lamento e de dor, a pergunta é: por que jejuar se o autor da vida vive e está aqui entre nós? Essa é a resposta que Jesus está dando para eles, e essa é a resposta que a gente precisa ter ao compreender esse texto. É que nós não temos que nos dar ao luto, porque Jesus está vivo. Ele está vivo, Ele está reinando sobre todas as coisas, Ele está conosco, Ele está aqui agora, por isso nós nos damos à alegria e não ao luto. Então veja como a compreensão adulterada do que é, por exemplo, o jejum, pode trazer muita confusão, pode trazer muita complicação. A compreensão dos fariseus era de que o jejum os tornava mais espirituais e dignos de admiração. Então, a compreensão desse povo era de que quanto mais alguém jejuava, mais alguém era santo. Quanto mais alguém jejuava, estava com o olho fundo, né? Os textos vão dizer que os fariseus eles tinham o hábito de ficar nas esquinas e alguém olhava para eles e falava: ó, coitado, é muito santo, está com o olho fundo de tanto jejuar. A compreensão era de que quanto mais jejum, mais santo. Quanto mais jejum, mais consagrado. Essa era a percepção dos fariseus. E essa é a percepção criada pela religião. A religião criada pelos homens nos torna, irmãos, escravos, seja de costumes, ou seja de nós mesmos. A religião dos homens, e em hipótese nenhuma estou querendo dizer que o jejum não é algo bíblico, o jejum é absurdamente bíblico, você deve praticar com alguma periodicidade o jejum,
mas a religião dos homens que deturpa a vontade de Deus, ela escurece dos olhos humanos quem Deus é. Deus se revela através da sua palavra, através da sua vontade. Então, uma vez que a gente começa a medir a espiritualidade das pessoas a partir da quantidade de jejum, por exemplo, que ela pode fazer, a gente está lançando um fardo pesado, quanto Deus, na verdade, não estabeleceu esse princípio. Não é este um princípio que o próprio Deus estabelece para verificar a espiritualidade de alguém. Na verdade, são algemas espirituais, algemas da religião, que está prendendo tanta gente no contexto bíblico e que está prendendo tanta gente nos dias atuais. A religião criada pelos homens nos torna escravos, seja de hábitos e costumes, ou seja de nós mesmos. Mas Jesus nos libertou para que a gente seja livre de fato, seja livre do pecado, mas também seja livre do jugo oneroso da religião. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Verdadeiramente você vai estar liberto de um fardo oneroso que o próprio Deus não depositou sobre nós. O arquétipo do bom religioso, com os olhos fundos e a cara de humildade, é a prova de que essa religião, ou seja, a religião dos homens adulterada, na verdade é uma prisão. E sabe, olhe para a sua vida, olhe ao seu redor, olhe para os seus relacionamentos, para os seus amigos. Você vai perceber tanta gente que esteve e ainda está preso ao jugo da religião. Preso a um jugo que Jesus não estabeleceu. Presos a sofismas, presos a dogmas, que muitas vezes são bons, mas equivocadamente são substituídos pela palavra. A palavra de Deus é substituída por eles. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, todos nós seremos livres. O cristianismo, ele fala de alegria. O cristianismo, ele fala de festa, ele fala de satisfação em Deus. O cristianismo, ele fala de liberdade. O cristianismo não tem a ver com cabeças cabisbaixas, com aparência de sofrimento. Você poderia pegar uma imagem de alguém chorando e poder dizer, e talvez automaticamente muitos de nós pensaríamos, poxa vida, esse alguém é alguém quebrantado. E talvez a gente pegasse uma imagem de alguém sorrindo e talvez alguém dissesse, não, essa pessoa não é tão santa. Isso é um sofisma. Esse é um arquétipo construído pela religião de homens. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos uma vida feliz, uma vida alegre e uma vida realizada na fé cristã que aponta para Jesus. Por isso o cristianismo fala de alegria, fala de satisfação em Deus. O John Piper, ele tem uma frase incrível que diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. O convite de Deus é que ele seja glorificado, não enquanto fazemos coisas e temos um fardo oneroso, mas que Deus seja mais glorificado quando nós estejamos satisfeitos nele. Quando Deus é o alvo do nosso deleite, da nossa satisfação plena, quando nós temos em Deus regozijo, aí então Deus é glorificado. Nós somos chamados para viver uma vida de liberdade. Deus não enviou o seu Filho para morrer numa cruz para que estivéssemos presos às algemas e amarras da religião, mas que fôssemos verdadeiramente livres. Regozijai-vos, é o que o texto bíblico mostra várias vezes. Quando fala sobre contribuição financeira, por exemplo, a orientação é que contribua com alegria. Não vá na frente contribuir cabisbaixo, sofrido, choroso, não. Imprima a alegria que há dentro de você. Jesus mudou a sua vida, mudou a sua mente, mudou o seu coração. Isso precisa ser impresso, inclusive, na forma como a gente contribui. Então, contribua com alegria. 1 João, capítulo 5, versículo 3 diz: os seus mandamentos não são difíceis. Os mandamentos de Deus precisam ser percebidos com um cunho de alegria e de prazer. Veja, alguém se reconhece pecador diante da pregação da mensagem.
O Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse alguém quebrantado reconhece a suficiência de Deus, entrega a sua vida a Cristo Jesus, é perdoado dos seus pecados e agora limpo, ele volta a obedecer à lei. Não na confiança de sua capacidade, mas na suficiência de Deus. Agora ele desiste de carregar esse fardo oneroso, porque Jesus já carregou esse fardo. Ele desiste de carregar tanto peso, tanta tralha da religião, que já não é mais necessário, porque Jesus carregou esse fardo para que agora nós glorificássemos a Deus, sendo satisfeitos nele. Quantas pessoas, quantos irmãos, talvez você, carregam um fardo pesado de coisas que Cristo não ordenou que a gente fizesse. Hábitos e costumes que entraram talvez na cultura de um país, na cultura de um estado, na cultura da fé, na cultura da religião, que não tem em Cristo um cunho, uma orientação, um mandamento. Mas que com o passar do tempo a gente criou, assim como aqueles judeus, e fizemos inserções na vontade de Deus para de alguma forma a gente pudesse ter uma aparência um pouco mais de santo. Quanta gente está com um ombro pesado, carregado de um fardo, que Jesus está dizendo, eu não quero que você carregue esse fardo. Esse fardo é o fardo da religião de homens. O meu jugo é suave e é leve. Jesus está dizendo que o jugo dele é suave e é leve, porque ele mesmo carregou o peso do pecado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser livres das algemas da religião. Quanta gente carregando um fardo pesado de coisas que Cristo não ordenou que a gente carregasse, mas por conta de acréscimos da vontade de Deus, como por exemplo, já citei aqui, alguém que fala em línguas é tido como alguém, por exemplo, mais espiritual do que alguém que não fala em línguas. E esse alguém que não fala em línguas, por não falar em línguas, leva sobre si um fardo oneroso, pesado, quando na verdade quem concede os dons não sou eu, nem é você, é o Espírito. E da forma que lhe apraz, do jeito que lhe apraz. Veja, não há motivo para carregar um fardo que Jesus não estabeleceu sobre nós. Mas quanta gente você vai ver dentro da igreja com um fardo pesado, triste, cabisbaixo, vivendo a fé cristã, sem perspectiva de alegria, de futuro, porque carrega sobre si um fardo que Jesus não nos chamou para carregar. Deus não pediu isso de você. No versículo 21, continuando, ele diz, além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo escolheria a roupa velha. O pano novo escolheria a roupa velha e rasgaria, deixando um buraco maior. Sabe, o que Jesus está dizendo aqui quando dá esse versículo, quando dá essa compreensão e faz essa analogia com a roupa velha e a roupa nova, é que o cristianismo, ele não é, ou pelo menos não pode ser compreendido, porque não é, como um remendo. Sabe, o cristianismo não é um sincretismo de mistura de religiões. O cristianismo é algo totalmente novo. É algo que precisa ser vivido com um espírito de jovialidade, de coisa nova, de coisa fresca, porque do contrário, a gente vai tender a um sincretismo de misturas de vontades e desejos da parte de Deus que são, na verdade, irreais. São novas vestes. Jesus trouxe algo novo para nós. Por isso, devemos fugir do sincretismo que nos convida a mesclar a salvação em Jesus, a mensagem em Jesus, com outras mensagens e adulterar a mensagem. O evangelho adulterado, irmãos, não é de Deus. Cuidado com o sincretismo gospel. Cuidado com aquilo que falam que você tem que fazer para alcançar a Deus. Cuidado com aquilo que falam que você deve carregar para alcançar o favor ou a vontade de Deus. Cuidado com aquilo que dizem para você do quanto de peso que você precisa carregar, porque todo fardo oneroso Cristo já carregou na cruz do Calvário
mas facilmente a gente pode sincretizar isso com outras coisas. Cristianismo é um novo jeito de viver, recebido pelo próprio Jesus. É um novo estilo de vida, é um novo modus operandi de como a gente deve conduzir a nossa existência. E esse modus operandi é dado pelo próprio Jesus, que visa, sobretudo, nos livrar das algemas da religião e viver uma vida focada única e exclusivamente em Jesus, para a glória do nome de Jesus. Não remende a mensagem da cruz com outra mensagem. Os judaizantes precisavam de um fardo pesado, mas no cristianismo, nós, eu e você, somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, não depende de quanto peso a gente pode carregar. Não depende de nós, foi nos dado pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom, é um presente da parte de Deus. No versículo 22, para terminar, ele diz: e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. O texto está apontando para o fato de que há algum nível de fermentação no vinho bom, no vinho novo, que o recipiente antigo não vai aguentar. A fermentação estoura o recipiente. Então, vinho novo precisa de um recipiente novo. A fé cristã não cabe em um recipiente velho. A fé cristã, que é essa boa nova, a novidade de Jesus para nós, não cabe num recipiente velho, adulterado, envelhecido. É um novo, é algo novo da parte de Deus, que precisa ser encarado e vivido amplamente dessa forma, como uma novidade. A boa nova do Evangelho que chegou até nós, ela é nova, ela não é velha, ela é de agora, é real. O reino de Deus está aqui, transformando a nossa vida, a minha, a sua. Por isso, essa boa nova ela não pode ser detida dentro de recipientes velhos, ultrapassados a partir da religião dos homens. Um novo modus operandi. Esse jeito novo de viver não é assim um jeito pentecostal de viver. Também não é um jeito reformado de viver. É o jeito de Jesus de viver o Evangelho. É o jeito do próprio Cristo, que estabeleceu os seus princípios através da sua palavra para que delas fôssemos alimentados e tivéssemos nela um jeito novo de viver a vida, abraçando a libertação das algemas da religião. O problema é que me parece que a gente gosta e curte uma algema da religião, mas Jesus veio para nos colocar em liberdade. E talvez essa mensagem esteja alcançando tanta gente que está assistindo a gente agora, que ainda se sente preso pela religião, que ainda se sente preso pelos acréscimos feitos por homens que Deus na verdade está olhando e não reconhece aquilo como feitura sua, obra de suas mãos, mas foram coisas que a gente mesmo colocou. Ei, Deus está convidando você a ser uma pessoa livre. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, você será livre. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Quero orar por você para que Deus, essa manhã, através da sua boa palavra, alcance o seu coração e te coloque em liberdade. Talvez tenham pessoas aqui entre nós que estão presas há muitos anos pelo fardo pesado da religião. Não tem mais prazer no relacionamento pessoal com Jesus. Não tem mais prazer em prestar um culto ao Senhor na igreja. Não tem mais prazer em se relacionar com seus irmãos, porque você está carregando um fardo pesado demais. Jesus está dizendo: eu quero colocar você em liberdade hoje. Quero tornar você livre hoje. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Nós pedimos, Senhor, que nessa manhã a Tua palavra cumpra o efeito que ela tem a fazer no coração, na mente de cada um que estamos aqui acompanhando este culto. Transforma-nos, em nome de Jesus, Pai, muda-nos, arrebenta dos nossos punhos as algemas da religião que nos prendem a coisas que você não nos deu. Arrebenta dos nossos pés as amarras da religião que nos condicionam a viver um estilo de vida que você não nos deu. Que os teus filhos essa manhã vivam a liberdade da boa nova
do Evangelho de Jesus e nela se sintam satisfeitos, plenos, porque estão cumprindo a vontade de Deus e não a vontade de nenhum homem. Liberta-nos essa manhã para viver a plenitude da tua vontade para a glória do teu nome e que sejamos então cartas vivas dessa mensagem para que o mundo te conheça. Não conheça uma religião pesada, mas conheça Jesus, que liberta-nos de nós mesmos para a glória do teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente está chegando ao fim do nosso culto. Se essa palavra abençoou você, coloca aí no chat, comenta, envia esse vídeo para alguém. Hoje ainda essa mensagem vai estar já hospedada no nosso canal. Quem sabe você pode enviar esse link para alguém e abençoar a vida de tanta gente que está inclusa dentro desse contexto. Deus abençoe você. Uma semana abençoada. Se você é membro da nossa igreja, fica ligado nos nossos canais aí, no Instagram, @Onda Dura Rio de Janeiro, no nosso canal aqui do YouTube da Onda Dura Rio de Janeiro. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. A gente logo vai estar divulgando a inauguração do nosso novo espaço. E se você estiver acompanhando a gente, você vai poder acompanhar todas essas novidades. Por fim, você pode baixar o aplicativo da nossa igreja, Onda Dura Rio de Janeiro, em todas as plataformas, iOS, no Google, enfim, você pode baixar, fazer lá o seu perfil e estar por dentro de tudo aquilo que está rolando dentro da Onda Dura Rio de Janeiro. Não deixe de fazer isso para ficar informado. Todo domingo, 10 horas da manhã, a gente está aqui adorando a Jesus nesse tempo online que estamos prestando a Ele um culto que lhe é devido. E lembrando que durante a semana a gente tem vários grupos pequenos na nossa igreja, tanto no Instagram como também no aplicativo. Você pode se informar nos bairros onde nós estamos fazendo grupos pequenos e então se conectar a nós. Deus te abençoe, uma semana incrível, tamo junto, valeu Onda Dura!